O nosso Deus e nosso Pai, nós louvamos o Teu nome mais uma vez, porque temos sempre visto que o Senhor nunca falha, Tu és fiel, a Tua mão amorosa tem estado sobre nós constantemente, e nós Te agradecemos pelo bem que o Senhor tem feito a nós, pelos livramentos, pela Tua graça, pelo Teu favor, pela Tua infinita misericórdia. Nós Te agradecemos e louvamos e pedimos que esse tempo que teremos aqui seja um tempo tão especial na nossa vida. Fala conosco, inspira-nos, dê graça, bênção, unção do Teu Espírito Santo. Que o Senhor fale poderosamente ao nosso coração. Em nome de Jesus eu oro e eu Te agradeço. Amém. Amém, amigos. Eu deixei uma pergunta para vocês, para nós conversarmos aqui nessa noite. Me fala uma coisa, só um quebra-gelo aqui, né? Você é uma pessoa esquecida? Hein? Você é uma pessoa esquecida? O que é que você costuma esquecer? Fala para mim. Você é uma pessoa esquecida? O que é que você costuma esquecer? Você é uma pessoa esquecida? A Lourdes disse muito. A Neuza Maria disse não muito. A Gláucia diz que ela não é muito esquecida, mas ela costuma esquecer as chaves. O Cassiano disse assim: eu esqueço tudo que a minha esposa pede para comprar no mercado. A Anne disse: não sou nada esquecida. Minha amiga. Vamos lá, gente. A Maria Pascoal disse: dificilmente esqueço. Eu vou dar algumas ideias para vocês aqui, para a gente melhorar essa nossa conversa. Vou dar algumas ideias aqui para vocês. Por exemplo, veja só, vê se isso já aconteceu com você. Você já conheceu uma pessoa e logo depois você esqueceu o nome dela? Você conheceu a pessoa, aí quando você saiu, você fala: puxa vida, como é que ela chama mesmo? Já aconteceu isso com você? Hein? Já aconteceu? Disse o André Souza: nome de pessoas então nem se fala, todo mundo vira meu querido. Você sabe que eu tenho, o André, eu também tenho essa dificuldade. E olha, impressionante como eu tenho dificuldade para guardar nomes. Eu tenho facilidade para guardar fisionomia. Eu sou muito bom para isso. Às vezes eu vou em andei por muitas igrejas, né, ministrando, e às vezes quando volto depois, às vezes de 10 anos, na mesma igreja, eu vejo a pessoa, eu lembro, a pessoa diz assim: poxa, você lembra de mim? Quando você veio aqui, eu lembro. Eu falo: não, eu lembro de você. A pessoa: não, mas faz tanto tempo. Mas eu falo: mas eu lembro. Então, eu guardo bem fisionomia, mas o meu problema é nome. Nome de rua, nome das pessoas. Eu tenho esse problema, gente. Eu tenho esse problema. A Anne Almeida disse assim: depende do grau de importância da pessoa. Olha lá. A Simel colocou assim: eu também guardo fisionomia. Olha lá. Olha só, continuando aqui na nossa conversa. Agora, você já esqueceu onde deixou as chaves de casa, ou a carteira, o óculos? Já aconteceu isso com você? Já aconteceu ou não? Vamos ver. Quem que já esqueceu? Chave de casa, carteira. Isso é o trivial, né, gente? É o que a gente mais esquece. Terrível, terrível.
Esqueceu o celular. Hã? Olha lá. Aqui a minha amiga Eli Gileno colocou assim: eu esqueço até onde eu deixo meu celular. Aí fala pra mim. André disse que esqueceu o carro no shopping. Uau, como assim? Você foi no shopping de carro, na hora de ir embora, deixou lá, esqueceu que foi de carro. Eu conheço gente assim. Eu tenho um amigo que ele conta a história do pai dele, que uma vez o pai foi até o centro da cidade de carro, né? E depois resolveu as coisas que tinha para resolver. E quando ele chegou em casa, ele veio, ele veio a pé, ele pegou o metrô, o ônibus e chegou em casa. Aí ele perguntou ao pai: cadê o carro? Aí o pai dele: ah, puxa vida, esqueceu o carro no centro da cidade. Ele foi pro centro, parou no estacionamento, esqueceu que tinha deixado no estacionamento, foi embora para casa a pé, de ônibus, metrô. Olha só, gente, que loucura. O nível de esquecimento. Já aconteceu isso com você? Já aconteceu? Olha lá o pessoal escrevendo aqui. Deixou chave na porta. Meu Deus do céu. Ó, o Paulo Tomás disse que ele tem o costume de fechar o carro com a chave. A Tânia disse: esqueço chave, esqueço nomes, celular. A Franca disse assim: meu esposo entrou no carro que não era dele. Um amigo deu até BO por esquecer o carro, disse o Altair. Olha, panela no fogo, esqueceu. Ixi, gente. A Dircilene esqueceu a bicicleta. Ah, o Ricardo Matos falou uma coisa que já aconteceu comigo também. Acho que já aconteceu com muita gente. Ele falou assim: procurar uma coisa que está na sua mão. Já aconteceu isso com vocês? Uma vez eu procurei o meu celular, eu estava segurando o celular e procurando, cadê meu celular? Ficava desesperado, não sei onde deixei meu celular. E o celular na mão. Já aconteceu isso com vocês? Ou às vezes uma chave, ou enfim, uma caneta, alguma outra coisa, um outro objeto. Você procurar aquele objeto que está na sua mão. Olha lá, o pessoal dizendo já. Ó, vou continuar aqui, ó. Ó, uma outra pergunta. Você já foi para o supermercado e deixou de comprar alguma coisa porque você não se lembrou? Hein? Você já foi até o supermercado e deixou de comprar um item lá, comprar alguma coisa porque você não se lembrou? Já aconteceu isso com você? Olha lá o pessoal respondendo. Às vezes você vai no supermercado e fala: meu, o que eu tinha que comprar mesmo? Puxa vida. Olha lá, a Ione disse que sim. A Lourdes disse sempre. A Dicilene disse a Débora disse várias vezes. A Jacksônia disse assim: eu esqueço a minha idade sempre. Gente do céu, olha só o que está acontecendo com a gente. Meu Deus do céu. Vocês verem. Esqueceu óculos na cabeça, disse a Elisa. Olha lá, todo mundo aqui. Olha, a gente é tudo igual, gente. Só muda de nome e endereço. Olha, o Ricardo Matos falou assim: comprar outras coisas e esquecer o que deveria ter comprado. O Altair, meu amigo, disse assim: sempre quando eu vou no mercado eu ligo para minha esposa. Eu também faço isso, viu? Eu chego lá e falo: o que eu tinha que comprar mesmo? Terrível, tem que anotar essas coisas, tem que anotar. Ó, outra pergunta aqui, ó. Outra pergunta. De vez em quando,
Vê só, de vez em quando, bem no meio de uma conversa, você para e se pergunta sobre o que eu estava falando mesmo? Você perde a conversa. Já aconteceu isso com você? Né? Bem no meio de uma conversa, você para e aí você pergunta: o que eu estava falando mesmo? Já aconteceu isso com você? Olha o pessoal rindo aqui. Isso, eu esqueci o que ia falar. Às vezes a gente está empolgado no assunto, tal, daí uma distraçãozinha, você fala: meu, o que eu ia falar mesmo? A gente começa a falar e vai se empolgando, vai mudando um pouco o assunto, e depois você fala: meu, o que eu ia falar? Porque você lembra de alguma coisa, no meio da conversa você lembra de um outro detalhe, e aí você, em vez de continuar em linha reta na conversa, você abre aqui uma janela, depois você não consegue voltar mais. O Alexandre disse assim: sempre, eu não fecho a conversa. Ai, Jesus. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu, olha lá. Todo mundo igual aqui, gente. Todo mundo aqui. O Paulo Tomás diz: não, branco. Ixi, a vida, gente. A coisa tá ficando feia pro nosso lado, hein? Vocês estão rindo, é? Eita, meus amigos. É muito legal, muito bacana essa conversa nossa aqui. Bom, deixa eu dizer para vocês, se tudo isso que eu mencionei aqui já aconteceu com você, se tudo isso que eu mencionei já aconteceu com você, então saiba que você não é o único. Bem-vindo ao mundo moderno, ao mundo dos humanos. Devem existir aí mais, sei lá, de 7 bilhões de pessoas com o mesmo problema que você. O mesmo problema. Você não se sinta só. Não entre numa depressão por causa disso. Não diga assim: puxa vida, acho que eu sou o problema. Não. Nós vamos conversar aqui algumas coisas. Deixa eu só ler o texto para vocês aqui. O texto que eu coloquei de Isaías 49. São 2 versículos, gente. 2 versículos. Isaías. Cadê? Isaías 49, versículo 14 e versículo 15. Se você quiser anotar esse texto. Isaías 49, versículo 14 e 15. Olha o que é que diz, meus amigos. Sião, porém, disse: o Senhor me abandonou, o Senhor me desamparou. Versículo 15. Haverá mãe que possa esquecer seu bebê, que ainda mama, e não ter compaixão do filho que gerou? Embora ela possa esquecê-lo, eu não me esquecerei de você. Muito legal esse texto, não é não, gente? Muito bom. Muito bom. Pois é. Então, valeu a brincadeira aqui, valeu o quebra-gelo pra gente pensar algumas coisas. E esse texto, ele é poderoso. O texto aí de Isaías, capítulo 49, versículo 14 e 15. Meus amigos, seguinte, a ciência sempre acreditou que uma memória puxa a outra. Ou seja, lembrar-se de uma coisa ajuda a recordar outras. E em muitos casos, isso é verdade. Em muitos casos, isso é verdade. É por isso que quando você se lembra de uma palavra que você aprendeu na aula de inglês, por exemplo, logo em seguida outras palavras vêm à cabeça, né? Agora, esquecer, olha só, tem uma afirmação interessante que diz assim, que esquecer faz parte de uma memória saudável. Anote isso. Esquecer faz parte de uma memória saudável. Quem disse isso foi o neurocientista Ivan Esquerdo.
Ele é diretor do Centro de Memória da PUC, no Rio Grande do Sul, e autor do livro A Arte de Esquecer. E ele fez essa declaração. Ele disse que esquecer faz parte de uma memória saudável. E é muito interessante isso. Você pode pensar que não, isso não é bom. Você pode achar que não é legal. Mas olha, eu vou explicar para vocês qual que é a ideia deste neurocientista, né? Enfim, ele diz que até 99% das informações. Alguém perguntou qual é o nome? O nome desse neurocientista é Ivan Izquierdo. Ivan Izquierdo, ele é diretor do Centro de Memória da PUC, lá no Rio Grande do Sul, né? Ele escreveu o livro A Arte de Esquecer. A Arte de Esquecer. Mas olha só, gente, até 99% das informações que vão para a memória, elas somem alguns segundos ou alguns minutos. Isso é muito interessante. Isso é um mecanismo. Agora, olha só que importante. Olha só que importante. Isso é um mecanismo de limpeza que ajuda a otimizar o trabalho do cérebro. Por isso que não é ruim. É um mecanismo de limpeza que ajuda a otimizar o trabalho do cérebro. Porque se tudo ficasse na cabeça para sempre, se tudo ficasse aí, então viraria um depósito de entulho, né? Isso nos tornaria, inclusive, incapazes de focar em qualquer coisa e atrapalharia bastante o nosso dia a dia. Sabia disso? Afinal, amigos, para que saber onde você estacionou o carro na semana passada? Tem coisas que não tem o menor sentido a gente ficar lembrando. O importante é se lembrar de onde o deixou hoje de manhã. Isso é importante. O mais importante, né? É você se lembrar onde você deixou o seu carro hoje de manhã. Então você imagina se você recordasse tudo, se lembrasse de tudo, onde você deixou o carro, todos os dias da semana, tudo que você fez. Ia ficar um entulho aqui dentro. Muita informação. Então, meus amigos, né? O esquecimento também é uma grande dádiva para o ser humano. Imagine se as mulheres pudessem se lembrar exatamente, nos mínimos e mais arrepiantes detalhes, da dor que sentiram durante o parto. Provavelmente elas não teriam mais filhos, não teriam outros filhos. Aliás, meus amigos, recordar-se de tudo pode ter efeitos psicológicos gravíssimos. Imagine se você conseguisse se lembrar de todos os erros que você já cometeu. Você já imaginou isso? A gente se lembra de muitos erros que cometemos e já é ruim. Agora, você imagina se você se lembrar de todos os erros. Seria horrível isso para nós. Seria horrível, né? Mas tudo isso que eu estou falando para você tem a ver com a palavra de hoje. Deus nos deu a linda capacidade. Veja, Deus nos deu a linda capacidade de pensar, de meditar, de lembrar, relembrar. E como eu já disse, nós somos seres sujeitos ao esquecimento. E isso é até bom em muitas etapas da vida. Isso é bom em muitas etapas da vida, claro. Todos nós, em algum momento, já esquecemos de ligar para alguém a qual dissemos que iríamos ligar, não é? Nós já esquecemos. Você fala, fulano, eu vou te ligar daqui a pouco. Aí passou o tempo, você esqueceu. Já deixamos também de ir a algum lugar marcado e depois de algum tempo nós lembramos do compromisso e nós pensamos o seguinte: puxa vida, eu acabei me esquecendo desse compromisso. Quantas vezes nós nos esquecemos de compromissos marcados, agendados? A nossa memória, por vezes, é falha, né? Por isso que tem uma frase que eu ouvi outro dia, que é verdade, uma frase muito simples, que diz assim, que a melhor memória está na ponta de um lápis. Essa é a melhor memória. Escrever, anotar.
É muito importante. Hoje a gente tem o celular que a gente pode escrever também, anotar para deixar direitinho os nossos compromissos. Porque se for confiar somente aqui, vocês sabem no que vai dar. Agora, na palavra de hoje, amigos, escrita lá em Isaías 49, que nós lemos agora há pouco, Isaías 49, nós podemos observar no versículo 14 que o povo de Israel estava dizendo em seu coração, o povo de Israel estava dizendo o seguinte: já me desamparou o Senhor, e o meu Senhor se esqueceu de mim. Isso que eles falaram. O Senhor se esqueceu, me desamparou. Gente, como nós, seres humanos, somos tão limitados, nós pensamos em determinadas situações as mesmas coisas que o povo de Sião disse. Tantas vezes a gente fala: puxa vida, o Senhor já me desamparou, Ele já esqueceu de mim. Mas será realmente que o nosso Deus, o Todo-Poderoso, esqueceria de nós? O Salmo 139, escrito pelo rei Davi, é um salmo maravilhoso, gente. Alguém perguntou: Isaías? Isaías é o mesmo texto que está marcado aqui, está fixado. Isaías 49, versículo 14 e 15. É o texto que serviu como base da ministração. Foi o primeiro texto que eu li. O Salmo 139, escrito pelo rei Davi, gente, ele é um salmo maravilhoso, né? O Salmo 139 diz o seguinte, né? Davi está dizendo o seguinte: Senhor, tu me sondaste e me conheces, tu sabes o meu assentar e o meu levantar, de longe estendes o meu pensamento, entendes o meu pensamento, cercas o meu andar, o meu deitar, conheces os meus caminhos, não havendo ainda palavra na minha boca, eis que logo o Senhor, ó Senhor, tudo conheces, tu me cercaste por detrás e por diante, e puseste a tua mão sobre mim. Tal ciência é para mim maravilhosíssima, diz o salmista, tão alta que não a posso atingir. Para onde eu irei? Para onde me irei do teu espírito? E para onde eu vou fugir da tua face, da tua presença? Se eu subir ao céu, o Senhor está lá. Se eu for ao inferno, se eu fizer no inferno a minha cama, disse Davi, o Senhor também vai estar lá. Se eu tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Se eu disser, de certo que as trevas me encobrirão, então a noite será luz à roda de mim. Nem ainda as trevas me encobrem de ti. Olha que lindo isso, gente. Mas a noite resplandece como o dia. As trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Diz o texto: pois possuíste os meus rins, cobriste-me no ventre da minha mãe. Eu te louvarei, disse Davi, porque de um modo assombroso e tão maravilhoso eu fui feito. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto eu fui feito, fui formado e entretecido nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais em continuação foram formadas, quando nem ainda uma delas havia. E quão preciosos me são, ó Deus, os teus pensamentos, quão grandes são a soma deles. É o Salmo 139. Veja, o salmista Davi, ele tinha uma grande convicção. Quando você lê, depois leia de novo o Salmo 139. Ele é muito lindo. E você percebe que Davi, ele tinha uma grande convicção. Qual era? Deus está em tudo, Deus sabe tudo e Deus pode tudo, pode todas as coisas. Essa era a convicção dele. Que Deus está em tudo, Ele sabe tudo e Ele pode tudo.
Sabendo de tudo, eu te pergunto, será que Deus te esqueceu? Será? Esse é o tema nosso hoje, né? Será que Deus esqueceu de você? Deixa eu dizer uma coisa importante para você. Embora o amor de uma mulher por seu filho seja resultado de uma ligação física, ela poderá esquecer-se dele. Mas Deus jamais se esquecerá dos seus filhos, os que invocam o seu nome, jamais. No texto que nós lemos, declara que esse esquecimento é simplesmente impossível. É impossível. Deus está em todo lugar, Ele vê todas as coisas, Ele sabe de todas as coisas. No texto que nós lemos aqui, de Isaías 49, mostra que isso é impossível. É impossível Deus esquecer. O que significa esquecer? Esquecer significa apagar da lembrança. Esquecer significa pôr de lado. Desprezar. Esquecer significa perder o amor, a estima. Esquecer significa procurar não se lembrar, tirar da memória. Essa é a definição de esquecer. E olha, há 3 possibilidades que fazem uma mãe esquecer o seu filho. Há 3 possibilidades que fazem uma mãe esquecer o seu filho. Quais são? Primeiro, a mãe pode ser desnaturada. São aquelas que jogam as crianças na lata do lixo, por exemplo. Uma mãe desnaturada. Isto é fruto da insensibilidade, é fruto de maldade, é fruto da crueldade. A outra possibilidade que pode fazer a mãe esquecer de um filho, a mãe pode estar sofrendo. A segunda, a mãe pode estar sofrendo alguma crise muito forte. Uma mulher que vive uma crise muito forte conjugal, por exemplo, pode desprezar seu filho. Isso pode acontecer. E a terceira possibilidade aqui, de uma mãe esquecer o filho, é a mãe pode estar sofrendo algum problema patológico. Veja, algum problema mental grave poderá fazer com que ela se desligue da realidade da vida. Percebe isso, gente? Percebe? Então, olha só, 3 possibilidades que pode fazer uma mãe esquecer do filho. A mãe pode ser desnaturada, agir com maldade e crueldade. Segundo, a mãe pode estar sofrendo alguma crise muito forte, e com isso, em alguma área da vida, e com isso desprezar o seu filho. E terceiro, a mãe pode estar sofrendo algum problema patológico, um problema mental gravíssimo, que pode fazer com que ela se desligue da realidade da vida e abandone o filho. Isso pode acontecer. Mas o que é que o texto diz? Eu quero mais uma vez aqui ler. O que é que o texto diz? Olha lá. Versículo 15. Haverá mãe que possa esquecer seu bebê que ainda mama e não ter compaixão do filho que gerou? Embora ela possa esquecê-lo, diz o Senhor, eu não me esquecerei de você. Eu não me esquecerei de você. Aleluia. Glória a Deus por isso, gente. Glória a Deus. Agora, quais são os motivos pelos quais Deus não se esquece de nós? Quais são os motivos? Eu vou dar alguns motivos para vocês. Primeiro motivo, anote aí, por favor. Quais são os motivos pelos quais Deus não se esquece de você? Primeiro, porque Ele é onipresente, onisciente e a sua memória é eterna. Eu vou repetir. Ele é onipresente, onisciente e a sua memória é eterna. Por isso que Ele não se esquece. Então vamos lá. Deus é onipresente, ou seja, como assim? Ele é onipresente, ou seja, nada escapa ao seu olhar. Deus não esquece do seu povo porque o está vendo todos os dias. A Bíblia diz, Provérbios 15, 3. Os olhos do Senhor estão sobre a terra,
Salmo 34, 18 diz: perto está o Senhor. Ele é onipresente, ele está em todo lugar, os olhos do Senhor estão em todo lugar. Eu falei também que Deus é onisciente, ou seja, Ele conhece todas as coisas em nossa vida. Ele conhece o nosso deitar, Ele conhece o nosso levantar, Ele conhece os nossos pensamentos. Foi aquilo que Davi disse. As palavras nem me chegaram à boca e o Senhor já conhece. Ele conhece o nosso organismo, Ele conhece o nosso ser, Ele conhece coisas que nós desconhecemos, nós mesmos desconhecemos. A Bíblia diz em Mateus 10, 30, a Bíblia diz que até os cabelos da cabeça estão contados. Então ele é onipresente, ele é onisciente e ele tem a mente de Deus é eterna. Ou seja, ele não fica velho. Deus não fica velho, diferente do ser humano, que com o passar do tempo começa um processo degenerativo celular, vocês sabem disso. Por isso que a gente acaba, às vezes, escutando menos, vai enrugando, a gente vai perdendo reflexos, né? As mãos ficam trêmulas, aí sofre de amnésia, enfim, esse é o ser humano. Mas Deus não envelhece. A mente de Deus é eterna. Deus não se esquece de absolutamente nada. Em Gênesis 12, Deus prometeu uma bênção a Abraão. Você lembra qual foi a bênção que Deus prometeu? Ele disse: de ti farei uma grande nação. Mas, olha só o que aconteceu. Somente 430 anos depois ele cumpriu essa promessa. Você imaginou, gente? Ele prometeu em Gênesis 12 para Abraão: olha, de ti farei uma grande nação. Mas isso foi se cumprir 430 anos depois. Diz lá Êxodo 2, versículo 24, Êxodo 2, 24, ouvindo Deus o gemido do povo, lembrou-se do pacto que fizera com Abraão. Você imaginou? 430 anos depois, a gente não se lembra nem... Passa uma semaninha, a gente não está lembrando mais nada das promessas que a gente fez. Aí você vê Deus, depois de 430 anos, diz o texto, ouvindo Deus o gemido do povo, ele se lembrou do pacto que ele fizera com Abraão. Qual que era o pacto? De ti farei uma grande nação. Agora, a segunda promessa, né, que era através das famílias, através de ti, serão benditas todas as famílias da terra. Essa foi a segunda promessa. A primeira foi, de ti farei uma grande nação. E a segunda promessa foi, todas as famílias da terra serão benditas. Essa segunda promessa, ela cumpriu-se em Jesus, mais de 2000 anos depois. Mais de 2000 anos, quer dizer, Deus falou com Abraão lá em Gênesis 12 e cumpriu-se no Novo Testamento, mais de 2000 anos depois. Então, gente, o primeiro aspecto que eu apontei para vocês, os motivos pelos quais Deus não se esquece de nós. Primeiro, porque Deus é onisciente, Ele é onipresente, Ele é onisciente, a sua memória é eterna. Amém, gente? Segundo motivo, por que Deus não se esquece de você? Por que Deus não se esquece de nós? Segundo motivo, porque nós somos a coroa da criação. Nós somos a coroa da criação. A Bíblia diz que nós fomos feitos, criados à imagem e semelhança de Deus. E é por causa disso que o diabo tenta de tudo para derrubar o homem, para destruir o homem. Porque o diabo, ele tem uma missão. Qual é a missão do diabo? É matar, é roubar e é destruir. Não é isso? Então, o diabo tem todo o interesse e desejo em destruir a coroa da criação de Deus, que sou eu e é você. Eu quero que você saiba que você vale muito mais
do que as plantas. Você vale muito mais do que os animais. É por isso que a gente precisa aprender a amar aquilo que Deus ama e valorizar aquilo que Deus valoriza. Tem gente amando mais o cachorrinho de casa do que a esposa, do que o filho, do que os pais, do que as pessoas. Tratam o cachorrinho de casa melhor do que trata a esposa. Cuida melhor do cachorrinho do que do filho. E eu não tenho nenhum problema em ter um animalzinho em casa, não é verdade? Porque eu tenho, inclusive, o meu Hatch. Cadê ele? Deve estar por aí. E a gente cuida muito bem dele. Mas a gente sabe qual é o lugar dele. A gente sabe. Eu quero dizer para você que para Deus você vale muito mais do que um animal. Você vale muito mais do que uma planta. Quem é que disse isso, Ronaldo? Foi você? Não, não fui eu. Quem foi que disse? Foi Jesus. Jesus disse isso. Anote o texto, se você tiver dúvida, leia depois. Mateus 6, 25 e 26. Mateus 6, 25 e 26. Sabe o que é que diz lá? Sabe o que é que Jesus está dizendo? Isso não é palavra de homem, é palavra de Jesus. Jesus disse assim: não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer e beber, nem pelo vosso corpo quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Aí olha só o que Jesus está dizendo. Observai os animais, as aves do céu. Elas não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo, o Pai Celeste as sustenta. Aí Jesus termina fazendo a pergunta: portanto, não valeis vós muito mais do que as aves? Do que os animais? Então, você é a coroa da criação. Deus ama você. Você tem um valor muito maior do que uma planta. Você vale mais do que as plantas, do que os animais. Deus ama você. Então, por que Deus não se esquece de nós? Por quê? Primeiro, o que é que nós vimos aqui? Porque Ele é onipresente, Ele é onisciente, a sua memória é eterna. Segundo, por que Deus não se esquece de nós? Porque nós somos a coroa da criação. E terceiro, por que Deus não se esquece de nós? Por causa do seu imensurável amor. Anote isso. Por causa do seu imensurável amor. Por isso Ele não se esquece de nós. O amor de Deus, amigos, não impõe condições, Ele simplesmente ama. O amor de Deus não é parcial, não é preconceituoso. Ele ama as pessoas, não importando o que elas são, o que elas fazem, o que elas possuem, né? A cor da pele, o nível de instrução, se é criança, jovem, adulto, velho. Não, Ele ama todas as pessoas. E deixa eu dizer para você algo muito importante: você não precisa tentar conquistar o amor de Deus. Tem gente tentando conquistar o amor de Deus. Eu vou fazer coisas para conquistar o amor de Deus, vou fazer alguma coisa para Deus me amar. Não, Ele já te amou primeiro. Ele te amou. Quando você estava no ventre ainda da sua mãe, quando você não tinha nem forma, Ele te amava. Ele te amou. Ele te amou primeiro. Então você não tem que fazer força para conquistar o amor de Deus. Tem gente que entra numa neura com relação a essas coisas. Pensa que precisa, para que Deus as ame, pensa que precisa tentar fazer alguma coisa. Eu vou fazer um sacrifício, eu vou pagar alguma coisa para que Deus me ame. Quem sabe eu fazendo um sacrifício maior, eu orando mais vezes no dia, Deus vai me amar. Será que se eu cantar uns 10 louvores por dia, Deus vai me amar mais? Será que Ele vai me amar mais? Você não precisa disso, porque Ele já te ama. Ele te amou primeiro. E mais, Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Então,
Deus ofereceu o melhor que ele tinha por amor. O que de melhor que ele tinha? O seu filho. Ele ofereceu o melhor que ele tinha por amor a mim e a você. E Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Diz Romanos 5,8, diz assim, queridos, Romanos 5,8, mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Gente, a essência do caráter de Deus é amor. 1 João 4,16, e nós conhecemos e cremos o amor que Deus nos tem. Deus é amor, e aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Amigos, Deus decidiu nos amar incondicionalmente. Jeremias 31,3, com amor eterno eu te amei, diz o Senhor, e por isso com benignidade eu te atraí. Amigos, o amor de Deus não tem restrição para quem vai atrás dele em busca de solução e de saída. Jesus não fazia distinção de pessoas. E porque ele não fazia distinção de pessoas, ele mesmo declarou: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Vinde a mim todos. Ele não fazia distinção de pessoas. Ele não disse assim: venham a mim somente os homens, ou venham a mim somente as mulheres, venham a mim somente as crianças. Não. Ele disse: venham a mim todos. Ele não disse: venham a mim somente os ricos, venham a mim somente os pobres. Não, ele falou todos. Todos aqueles que estão cansados e sobrecarregados, e ele vai trazer o alívio. E em seu amor, ele sempre quer fazer o bem. Ele disse, foi Jesus que disse: eu vim para que vocês tenham vida e a tenham plenamente. Tenham uma vida abundante. E a prova deste amor está na afirmação dele. Quando ele diz lá em João 15,33, ninguém tem maior amor do que este, de dar a vida pelos seus amigos. Então, queridos, e a verdade é que o amor de Deus, que é um amor incondicional, até hoje se manifesta no meio do seu povo. Até hoje. Até hoje. Eu não sei qual é o teu problema, eu não sei qual é a tua dificuldade, eu não sei aquilo que você está passando. Eu sei que tem gente aqui enfrentando muitas dores, muitas dificuldades, problemas conjugal, problema em casa, problema com os filhos, problema com o marido, problema com a esposa, problema com os pais, problemas financeiros, problemas no trabalho, enfim, eu não sei qual é o problema. Eu não sei, mas eu queria que você soubesse que Deus, nesta hora, Ele está olhando para você. Porque os olhos do Senhor estão em todo lugar. Ele está olhando para você. Ele está olhando para a tua necessidade. Ele está olhando para o teu problema. Porque o amor dele é um amor incondicional. E Ele não faz acepção de pessoas. Deus ama pessoas e Ele está preocupado com o bem-estar delas. Amém, gente? Número 4, anote aí, por favor. Número 4. Quais são os motivos pelos quais Deus não se esquece de nós? Primeiro, você lembra? Ele é onipresente, onisciente, a sua memória é eterna. Segundo, porque nós somos a coroa da criação. Terceiro, por causa do seu imensurável amor. Quarto, anote aí, por causa das suas misericórdias. Deus não se esquece de você por causa da misericórdia dele. Por isso que Ele não esquece de você. Lindo isso, não é, gente? Não é? Lamentações 3:22. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Anote isso. Vocês estão anotando, gente? É importante anotar para você compartilhar com outras pessoas depois. Aproveite, anote mesmo para você compartilhar ideias, alguns pensamentos, para abençoar outras pessoas.
Então, por que Deus não se esquece de nós? Número 4, por causa das suas misericórdias. Lamentações 3:22. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Gente, Deus é bom. A sua misericórdia dura para sempre, não é assim que diz a Bíblia? Elas se renovam a cada manhã. Grande a fidelidade do nosso Deus. A nossa miséria toca o coração de Deus. A nossa miséria toca o coração de Deus. No latim, misericórdia é miserere cordis. Miserere cordis. O que é que significa? Miserere é miséria. Cordis é coração. Miséria, coração. O que é misericórdia então? Misericórdia é ter o coração voltado para o miserável. Misericórdia é isso. É ter o coração voltado para o miserável. E o coração de Deus está voltado para nós. A santidade de Deus, ela rejeita o pecado, é verdade. Mas quando vê a situação de pecado, as misericórdias do Senhor entram em ação. É por isso que Ele está sempre olhando para nós e não nos destrói. Porque se Deus não tivesse misericórdia, gente, nós teríamos sido destruídos. E eu acho lindo o Salmo 103, versículo 8. Anote aí, Salmo 103, versículo 8 ao 11. Olha o que diz o salmista. Misericordioso e piedoso é o Senhor, longânimo e grande em benignidade. Não reprovará perpetuamente, nem para sempre reterá a sua ira. Não nos tratou segundo os nossos pecados, nem nos recompensou segundo as nossas iniquidades. Forte isso, não é não, gente? E aí o texto continua dizendo: pois assim como o céu está elevado acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Deus, Ele abomina o pecado, é verdade, mas Ele ama o pecador. Ele ama a mim, Ele ama você. Ele nos ama profundamente. E número 5, anote aí, por favor. Número 5. Você está anotando? Eu vou repetir. Quais são os motivos pelos quais Deus não se esquece de nós? Primeiro, porque Ele é onipresente, onisciente, a sua memória é eterna. Segundo motivo, porque nós somos a coroa da criação. Terceiro motivo, por causa do seu imensurável amor. Quarto motivo, por causa das suas misericórdias. E quinto motivo, por causa da sua grande fidelidade. Deus é fiel, gente. Deus é fiel. Ele prometeu enviar Jesus para morrer por nós, não prometeu? Ele prometeu enviar Jesus para morrer por nós e cumprir a sua palavra. Por isso, Ele não pode se esquecer de nós. Lamentações 3, 22 e 23, que diz: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, elas se renovam a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Ele é fiel. Ah, mas Ronaldo, por vezes eu sou infiel. Se eu for infiel, Ele também vai agir como eu ajo? Não. A Bíblia diz que Deus não é homem para mentir. Deus não pode ser comparado comigo e com você. Deus não pode ser comparado com o homem, ainda que sejamos infiéis. A Bíblia diz, lá em 2 Timóteo 3, 2 Timóteo 2,8, uma coisa assim, depois confirma lá. A Bíblia diz que ainda que sejamos infiéis, Deus permanece fiel. Ele não pode negar-se a si mesmo. E digo mais, Ele vai cumprir todas as promessas que Ele tem para a nossa vida. Ele vai cumprir. Ele vela, diz a Bíblia, lá em Jeremias 1,12, diz que Ele vela pela sua palavra em a cumprir. Então, Ele é um Deus confiável. Ele é um Deus confiável. O que é ser uma pessoa confiável? É aquela pessoa que você pode sair da sua casa e deixar a chave de casa na mão dela.
fala, vou viajar, você fica com a chave da minha casa? Você guarda a minha casa? Essa pessoa é confiável. Confiável é quando você deixa... Quando você deixa alguém dirigir no seu lugar, o automóvel, você vai no banco do passageiro. Você entrega a chave na mão do motorista e fala, pode dirigir, eu vou ficar do lado, e ainda você dorme tranquilo na viagem. Você está confiando. Eu queria que você soubesse que com Deus é assim. Com Deus você pode entregar a chave na mão dele, fechar os olhos e descansar, sabendo que você não vai ser passado para trás. Deus não vai te enganar. Ele é extremamente confiável. Porque se ele não for confiável, se ele mentir, ele deixa de ser Deus. Ele deixa. Por isso que anote aí, Romanos 3, versículo 4. Sabe o que é que diz? Seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem. Seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem. Deus não mente. Às vezes eu fico preocupado com esse negócio de profetada, né, gente? Pessoal, isso é um perigo, porque às vezes tem gente que coloca palavras na boca de Deus quando ele não falou nada. Aí tem gente que fica frustrada com Deus. Deus me enganou, Deus prometeu e não cumpriu. Não foi Deus. Eu já lidei com gente assim, dizendo que estava decepcionado com Deus, porque ele prometeu e não cumpriu. Eu falei, mas como é que você sabe que foi Deus que prometeu? Como é que você sabe? Porque Deus não mente. Seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem. Que isso? Dizer que Deus... porque a irmã falou, a irmã trouxe um recado de Deus. A pessoa me disse, né, que uma irmãzinha deu um recado para ela, de Deus, uma profecia, e aquilo confirmou no coração dela, ela tinha certeza que era uma palavra de Deus, mas não se cumpriu. E ela estava muito chateada com Deus, porque Deus não tinha cumprido com o que disse. Eu falei, não, você está enganada, porque seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem. Então Deus permanece verdadeiro, e a pessoa que falou para você é mentirosa. É assim, Romanos 3, versículo 4. Deus é confiável. Amém, queridos? Então, você viu quanta riqueza aqui? Por que Deus não se esquece de nós? Vamos recapitular. Primeiro, por quê? Porque Ele é um Deus onipresente, onisciente, e a sua memória é eterna. Segundo, Deus não se esquece de nós porque nós somos a coroa da criação. Terceiro, Deus não se esquece de nós por causa do seu imensurável amor. Quarto, Deus não se esquece de nós por causa das suas misericórdias. Quinto, Deus não se esquece de nós por causa da sua grande fidelidade. Alguém me ajudou aqui, a Ercília, 2 Timóteo 2,13. Eu falei, acho que 2,8, né? É 2,13 mesmo, tá certinho. Obrigado, viu, Ercília? É isso mesmo. Ele permanece fiel, porque não pode negar-se a si mesmo. É isso aí. Boa, obrigado pela força aí. Me deu um branco aqui no... Eu falei o versículo 8, mas é o versículo 13. Mas é isso, eu quero concluir com vocês para a gente orar. Eu quero concluir. Olha só o texto que a gente leu. Deus estava dizendo para o povo de Israel, para Sião, né? Povo de Israel. Deus estava dizendo, porventura pode uma mulher esquecer-se tanto de seu filho que cria, que não se compadeça dele, do filho do seu ventre? Uma mulher pode se esquecer do filho? É difícil, não é não, gente? Por isso que Deus está falando, porventura uma mulher pode se esquecer do seu filho que cria, e que não se compadeça dele, do filho do seu ventre? É difícil. Mas aí Deus continua dizendo assim, mas ainda que ela venha a se esquecer do seu filho, contudo, eu não me esquecerei de ti. Contudo, não me esquecerei de ti, diz o Senhor. E aí Deus continua dizendo, anote outro texto. Isaías 59, 16. Deus continua dizendo. Ele diz assim, eis que nas palmas das minhas mãos eu te gravei. Os teus muros estão continuamente diante de mim. Olha que texto lindo, gente. Eu vou repetir. Veja, o Senhor primeiro fala que Ele não vai esquecer da gente. E agora em Isaías 59,
versículo 16, 10 capítulos para frente, Deus diz assim: eis que nas palmas das minhas mãos eu te gravei. Ele gravou, tatuou. Deus tem uma tatuagem na mão, para quem é contra a tatuagem. Pronto, aqui está a resposta. Tem muito crente que só fica perguntando isso, né? Pode tatuar? Pode, essas bobeiras. Aí você pega um texto desse, aí você vê que Deus gravou na mão, gravou. O que é gravar? Então, deixar esses assuntos secundários para o lado, né, gente? Vamos nos preocupar com aquilo que é mais importante. Então, olha só, a Bíblia fala que Deus, ele está dizendo, o próprio Deus, eu gravei vocês nas palmas, eu tatuei vocês nas palmas da minha mão. Lindo isso. Os teus muros estão continuamente diante de mim. Gente, ainda que todos à sua volta te deixem de lado e te rejeitem, seu pai, sua mãe, seus amigos, seus irmãos, seja quem for, saiba que Deus não vai te rejeitar, Ele não vai te deixar. Se a tua vida hoje anda sem sentido e você pensa que Deus te abandonou, que Deus te deixou de lado, reflita nessas verdades que nós meditamos hoje. Reflita. Reflita bem. Porque Deus está com você, Deus está contigo e jamais te desamparará. A Bíblia diz, meus queridos, no Salmo 33, 18, que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia. Salmo 33, 18. E o Salmo 34, versículo 15, diz que os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. Então, hoje, clame, ore e até grite se for necessário. Mas fale com o Senhor. Mas não pare de falar com o teu Senhor Criador. Ele está esperando, neste exato momento, uma reação tua, para Ele reagir com uma grande bênção ao teu favor. Você crê nisso? Olha, eu encerro dizendo o seguinte, que Deus vai cumprir todas as promessas dEle na sua vida e vai trazer resposta a você, mesmo que Ele tenha que interferir em todos os seus problemas. Na hora certa, Ele vai te abençoar. Ele não vai esquecer de você. Ele não esquece dos filhos que Ele tem. Você é filho amado, você é filha amada. Ele te conhece, Ele sabe de tudo e Ele age por você. Creia nisso, e agindo o Senhor, ninguém poderá impedir. Que seja assim na sua vida, no nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Pai, eu te agradeço nessa noite pelo teu infinito amor, tua graça, Senhor, que tem nos alcançado, tua misericórdia. Oh, Pai, obrigado porque o Senhor não se esquece de nós. Quantas vezes o diabo tenta lançar essas mentiras na nossa mente e no nosso coração. Tantas vezes, Pai, o diabo quer colocar em nós esse sentimento de que o Senhor esqueceu de nós. Este espírito maligno de rejeição. Que este espírito caia nesta noite por terra, seja vencido em nome de Jesus. Pessoas que estão nessa live, que têm esse sentimento de que estão sendo rejeitadas pelo Senhor. Oh, Pai, que o teu amor invada agora esta vida, que o teu amor alcance cada pessoa, teu abraço acolhedor envolva estes irmãos queridos, que eles se sintam amados, porque nós aprendemos hoje que o Senhor não se esquece de nós. E o Senhor não se esquece porque o Senhor é onipresente, o Senhor é onisciente, o Senhor tem uma memória que não envelhece, o Senhor se lembra de nós sempre, a memória eterna. O Senhor não se esquece de nós porque nós somos importantes para Ti, nós somos a coroa da criação, nós valemos muito mais do que animais, do que plantas. Nós temos um valor incalculável para o Senhor. O Senhor não se esquece de nós por causa do seu amor imensurável. O Senhor nos ama incondicionalmente. E o teu amor não impõe condições. O teu amor não é parcial. O teu amor não é um amor preconceituoso. O Senhor nos ama não importando o que somos, o que fazemos, o que possuímos,
o nosso nível de instrução, a cor da pele. O Senhor nos ama porque o Senhor decidiu nos amar. Obrigado, Senhor, porque o amor de Deus não tem restrição para quem vai atrás dele em busca de solução e de saídas. Oh, Pai amado, eu quero te agradecer por este amor, amor eterno, amor incondicional. Deus nos ama, obrigado porque o Senhor nos ama e está preocupado com o nosso bem-estar. Mas obrigado porque o Senhor também age segundo as tuas misericórdias. O Senhor não se esquece de nós por causa das tuas misericórdias, porque as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. O Senhor não nos trata segundo aquilo que nós merecemos, o Senhor não nos trata, mas o Senhor nos trata com misericórdia, com piedade, com compaixão, com grande paciência. Oh, Pai amado, obrigado por isso. A tua misericórdia é grande, a tua misericórdia é grande por nossa vida. Mas também, Senhor, o teu olhar está na nossa direção. Nós cremos que é por causa da tua grande fidelidade. O Senhor não se esquece de nós, porque o Senhor é fiel. O Senhor é fiel. A tua palavra diz que grande é a tua fidelidade. As misericórdias do Senhor não têm fim. Elas se renovam a cada manhã, e grande é a tua fidelidade. Nós confiamos em ti, Senhor, confiamos em ti, e nós sabemos, como nós ouvimos hoje, que, Senhor, o nosso nome está gravado nas palmas das tuas mãos, está gravado. O Senhor tem todos os nomes nas palmas das tuas mãos, e ainda que as pessoas se voltem contra nós, as pessoas nos deixem de lado, as pessoas nos rejeitem, oh, Pai, o Senhor nunca nos rejeitará. Como é bom saber, como esse texto nos abençoou nessa noite. Esse texto de Isaías 49, versículo 14 e 15. Como esses dois versículos tanto nos abençoaram nesta noite. Quanta riqueza pudemos aprender, Senhor. Quanta riqueza pudemos aprender destes versículos da Tua Palavra e entender que os olhos do Senhor estão sobre aqueles que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia. Os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos estão atentos ao seu clamor. Nós cremos assim, Pai, nós cremos que as tuas promessas vão se cumprir na nossa vida. O Senhor trará respostas às nossas inquietações. E quantas inquietações nós temos, mas o Senhor vai trazer respostas. Nós cremos assim. Oh, Pai amado, na hora certa o Senhor vai nos abençoar, e o Senhor não vai se esquecer de nós. O Senhor nos conhece, o Senhor sabe de todas as coisas da nossa vida, cada detalhe, até os fios de cabelo da nossa cabeça o Senhor conhece, e o Senhor age por nós, o Senhor guerreia por nós, o Senhor é por nós, e se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Obrigado pela Tua Palavra, abençoa os meus irmãos, guarda os meus irmãos, guia a vida dos meus irmãos, não permita que nenhum deles se perca, que eles sejam tocados e abençoados por Ti, em nome de Jesus. Eu Te louvo e eu Te agradeço. Obrigado, Senhor. Guarda, Senhor, a saúde dos meus irmãos, livra de todo mal, de perigos, de acidentes, de contaminações, livra, Senhor, e preserva o Teu povo em paz, em nome de Jesus. Amém. Amém.